Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal Manual do Dinheiro. Nesse vídeo eu resolvi trazer aqui algumas argumentações a um vídeo que eu assisti recentemente de um rapaz falando sobre as vantagens e desvantagens de alugar, de financiar ao invés de alugar imóveis, né, para morar. E aí, curiosamente, ele trabalha com financiamentos imobiliários, né? Mas enfim. O meu objetivo aqui nesse vídeo não é dizer que um está errado, que um está certo, mas trazer aqui alguns pontos muito importantes de reflexão que eu não vejo normalmente as pessoas comentarem a respeito de alugar, né, viver de aluguel e usar o dinheiro para investir em renda, né, e pegar o dinheiro e financiar um imóvel. Tá? Alguns argumentos que eu não vi ninguém comentando, então eu tenho certeza que esses argumentos vão servir para você de reflexão em algum ponto, tá? Não querendo aqui cravar, mas apenas trazer novas reflexões, que eu acho que essa discussão é muito rasa e se baseia somente no valor em si, no dinheiro, o que é que vai render mais, enfim. Vamos aqui discutir um pouco melhor sobre isso. Bom, primeiro ponto que ele traz muito importante para a gente refletir aqui é em relação ao reajuste dos aluguéis, tá? De falar que a pessoa que mora de aluguel daqui a 30 anos vai estar pagando 40 mil reais de aluguel porque o IGPM atualiza o aluguel, né? Então vai ficar totalmente inviável daqui a 40 anos a pessoa estar pagando um aluguel. Aí é o seguinte, então vamos lá. Então as pessoas que viviam de aluguel, a cada ciclo de 30 anos elas ficam na rua porque elas não têm mais condição de pagar, os aluguéis ficam totalmente inviáveis, porque só o aluguel varia com o IGPM. É isso? Não é só o aluguel que varia com o IGPM, pessoal. Tudo varia com o IGPM, com a inflação. Tudo se reajusta com o passar do tempo. Certo? Então, se daqui a 30, 40 anos as pessoas estiverem pagando 40 mil reais de aluguel, elas vão estar ganhando 100 mil reais de renda média. Obviamente, tá? Porque assim, o mercado nunca vai cobrar um valor que as pessoas não podem pagar. Porque senão eles não vão conseguir alugar para ninguém. Imagina só, é o mesmo pensamento se você pensar em países da Ásia, por exemplo, hoje. Né, você vai pesquisar em país da Tailândia, por exemplo. Né, Tailândia, vamos lá, vamos botar aqui, Tailândia. Se você vê os aluguéis lá, são extremamente baratos. Por quê? Os aluguéis, os preços na economia, eles refletem o poder aquisitivo da população. Então, eles sempre crescem junto com o poder aquisitivo da população. Então, o aluguel lá na Tailândia é extremamente barato. Muito mais barato do que no Brasil, porque a economia de lá é extremamente, vamos dizer assim, né, as pessoas, não é nem a economia, as pessoas lá têm uma capacidade de renda muito menor. Em outras palavras, é isso. Então a economia sempre vai ajustar a capacidade de renda. Se daqui a 30 anos você não puder pagar 40 mil reais de aluguel, então tem alguma coisa errada aí. Porque para os proprietários de imóveis estarem cobrando 40 mil reais de aluguel, é porque todo mundo pode pagar 40 mil reais. Né? Pode pelo menos pagar 40 mil reais. Senão estaria todo mundo na rua, se a gente for pensar dessa forma. Outra questão que me deixou um pouco incomodado foi... ele fez lá uma simulação de um imóvel de R$1 milhão. Vamos lá. Aí a pessoa tem que dar no mínimo 20% de entrada, certo? Beleza. A pessoa junta lá 200 mil reais. Primeiro que para você juntar 200 mil reais hoje... Pega e dá um Google e vê a renda média da população. Vamos dizer que o cara ganha 10 mil reais por mês, o que já é assim, um negócio totalmente fora da curva. Você ganha 10 mil reais por mês hoje, né? Fora da realidade de mais de 90% da população, mas beleza. A pessoa ganha 10 mil reais por mês. Ela não vai ter os custos dela não, os gastos, alimentação e tudo. Beleza, a pessoa ganha 10 mil reais, sobra 2 mil reais por mês, no melhor das hipóteses. Ok. Aí a pessoa vai passar quanto tempo para juntar esses 200 mil reais para poder dar entrada a um apartamento de R$1 milhão? Tudo bem, a pessoa ganha 20 mil reais, sobra 10 mil reais. Ok, 20 mil reais é o quê? Mas tudo bem, sobra 10 mil reais. 10 mil reais, a pessoa vai juntando ali para dar entrada, juntou 2, 3 anos ali, conseguiu juntar, beleza. Cara, se a pessoa tem... vamos lá, 200 mil reais, a pessoa vai dar de entrada no imóvel. Será que vale a pena dar de entrada... Porque 200 mil reais, você já vai na Bolsa de Valores, você já compra. Na pior das hipóteses aí, estourando, na pior das hipóteses, sendo muito pessimista, você compra R$ 1.200 por mês de renda passiva. Certo? R$ 1.200 por mês.
Então, aí vamos começar a entender isso aqui. Então, a pessoa vai abdicar dessa renda passiva, né, vai ficar totalmente descapitalizada, vai ficar zerada e vai dar de entrada R$200.000 e ficar pagando uma dívida de 30 anos de um imóvel. Porque o imóvel só vai ser da pessoa efetivamente quando ela quitar todas as prestações. Então, olha só a pressão, né? R$200.000 não é de 2, 3 anos que a pessoa junta, não. A pessoa passou muito tempo para juntar esse valor, viu? Na grande maioria dos casos. Aí a pessoa vai se descapitaliza total para dar de entrada no financiamento e fica sem receber a renda passiva dela. Em troca de, daqui a 30 anos, ter um boleto a menos. Um boleto a menos, que é o aluguel. Um boleto a menos, porque não é só aluguel. A pessoa vai ter um imóvel próprio, mas todos os outros dezenas de boletos a pessoa vai ter para pagar também. Tá entendendo? Então, o sonho da casa própria, muitas vezes, as pessoas levam essa questão sentimental de dizer, eu vou ter a casa própria. Não, você vai ter um boleto a menos, na verdade. Só isso. Eu acho que, na minha opinião, a gente tem que estar mais preocupado com os boletos, com a despesa mensal. E não excluir um só boleto. Tá? Esse tem que ser o foco. Como gerar uma renda passiva o mais rápido possível para conseguir quitar os boletos. Dali em diante, você tendo aquela estabilidade para você bancar os seus boletos mensais, que isso que importa no final das contas, dali em diante você vai se planejar para fazer uma dívida, para ter compromissos maiores. Mas você se capitalizar muito jovem ainda, muito cedo, e ficar zerado totalmente, justamente quando, vamos dizer assim, a bola de neve começa a rodar ali, você juntou seus 200 mil, a bola de neve começou a ter efeito, aí você se zera, se descapitaliza total para voltar para a estaca zero, para financiar um imóvel. Enfim, eu vejo que não faz muito sentido, mas fica comigo que ainda vou trazer outras reflexões aqui. Aí, outra reflexão. Daqui a 30 anos o imóvel vai se valorizar, tal, vai multiplicar o valor e tudo, beleza, tudo bem. Mas a questão vai valorizar mais do que a inflação? É isso que a gente tem que se perguntar. E outro questionamento muito importante. Daqui a 30 anos, qual vai ser o modelo vigente de apartamentos ou de moradias, enfim, que as pessoas vão preferir ter? Tá? Porque assim, o que eu vejo as pessoas que hoje têm imóveis que financiaram há 30 anos atrás, elas hoje estão com imóveis muitas vezes pouco atrativos para o mercado, um imóvel com uma área muito grande e um condomínio muito caro, porque são poucas unidades e o custo da mão de obra vai subindo com o tempo. Isso vai gerando pressão nos condomínios a ter que aumentar o condomínio. Então, por mais que a pessoa esteja economizando, vamos dizer, com a moradia própria, o condomínio subiu muito, por outro lado, certo? Então, tem diversas variáveis que a gente tentar fazer uma previsão para daqui a 30 anos é muito complicado. Daqui a 30, hoje nós temos apartamentos menores, com área de lazer comum, com muitas unidades, com um valor de condomínio muito mais atrativo e um preço que essas pessoas que têm esses imóveis antigos, elas têm muita dificuldade de colocar para alugar, e quando vão colocar para alugar, não é muito interessante, ninguém quer alugar, ou quer alugar por um valor muito baixo, ou se quiser vender, eles vão querer comprar por um valor muito baixo. Então, no final das contas, a pessoa não vende, não realiza esse lucro de 30 anos, vamos dizer assim, né? Não realiza esse lucro. E aí fica com aquela jabuticaba, aquele elefante branco lá na mão. E a vantagem, no final das contas, é que a pessoa economizou um boleto, vamos dizer assim. Mas se ela tivesse passado 30 anos investindo, né, construindo renda passiva, poderia estar com flexibilidade muito melhor hoje, enfim. Mas vamos discutir um pouco mais sobre isso. Então, para concluir o vídeo aqui, eu não quero dizer aqui o que é melhor, o que é pior. Eu quero trazer aqui algumas questões que eu não vejo muitas pessoas comentando, que você tem que refletir. E outra, se você hoje mora de aluguel e você for atrás de fazer um financiamento, tá? Seja lá por qual banco que seja, leve em consideração que você vai ter que dar uma entrada, esse dinheiro podia estar investido gerando renda para pagar as suas contas mensais,
certo? E poderia ser o início de uma construção de um patrimônio aí que vai te dar uma boa tranquilidade, porque o que garante a nossa tranquilidade não é a exclusão de um só boleto, um imóvel. E todas as outras contas. Isso que tem que ser levado em consideração também. Você vai priorizar a conquista da casa própria para estar livrando um boleto só, ou vai focar na construção da sua renda? Enfim, isso é uma questão. E a questão do financiamento. Se você for atrás de financiar o imóvel que você mora hoje, aluguel, você vai ver que eles vão fazer vários modelos em que, geralmente, a maioria das vezes você tem que dar entrada e as parcelas, pelo menos as iniciais, que tem mais juros, elas vão ficar muito superiores ao que você paga hoje de aluguel, porque há uma quantidade maior de juros está embutido logo no início, tá, nos primeiros anos e anos. Então, nos primeiros anos e anos, você vai estar abdicando aí, você vai estar comprometendo uma parte importante da sua renda, e no imóvel que está ali, que, não sei, futuramente as coisas podem mudar, você pode mudar de trabalho, ter que se deslocar mais distante de onde você está, e você vai ter que gastar mais com deslocamento, com tempo, enfim. Quando você financia um imóvel, por outro lado, você perde muito, pelo menos na minha visão, a segurança, tá? E você perde muito na questão da flexibilidade, certo? Você perde muito e você abdica de investir muitas vezes, porque eu não estou falando aqui da realidade de um empresário que tem uma alta renda, eu estou falando de um trabalhador comum que ganha ali um salário, não estou falando salário mínimo, mas ganha ali uma renda aí de uns 5, 10 mil reais, vamos botar assim, não é um empreendedor nem nada, certo? Se ele paga hoje, vamos dizer, 3 mil de aluguel, para ele pagar 5 de início ou 6 no financiamento e ter que abdicar da renda passiva, isso aí tudo tem que ser levado em conta, porque todo o dinheiro que sobra no final do mês você pode simplesmente comprar renda passiva. E aí que são os fundos imobiliários, que na minha opinião são as melhores formas de gerar renda passiva hoje na Bolsa de Valores. Na minha visão só valeria a pena se por acaso você fosse financiar um imóvel e não tivesse que dar entrada e o valor do financiamento sem dar entrada fosse muito semelhante ao que você paga de aluguel ou então um pouco acima, vamos dizer assim. Mas não é o caso, na maioria das vezes. Você tem que dar uma quantia considerável de entrada. As primeiras parcelas são sempre muito mais altas do que você paga de aluguel por conta dos juros. Lógico, o banco não é besta, né? Ele vai te embutir a maior parte dos juros logo no início, né? Para que se você desista ou não puder ficar com o imóvel, aí você já pagou pelo menos muitos juros aí ao banco. Então não existe nada de graça, não existe situação ideal, A ou B, sempre existem essas questões. Eu trouxe aqui hoje mais algumas questões que talvez você não tenha escutado para você refletir e tomar a sua decisão. Caso você seja uma pessoa altamente descontrolada, que não consegue, vamos dizer, aplicar um dinheiro todos os meses e deixá-la parada, não tiver esse planejamento financeiro, realmente talvez seja melhor você pelo menos garantir um imóvel, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, eu acho que sempre dá para você estudar, pesquisar mais sobre formas de geração de renda passiva. Fundos imobiliários é uma delas, eu falo muito aqui no canal. E financiamento, na minha visão, não é a melhor saída. Financiar a casa própria, vamos dizer assim, não é a melhor saída, né? Não é a solução mágica, né? Para garantir nada, né? Na verdade, na velhice ou enfim, né? Enfim, não sei o que você acha, deixa aqui nos comentários se faz sentido, tá? Engaja aqui com o canal e é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.